Horas 27 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3 e ao vivo também em nosso stream aí no Face, Folha FM 98,3. É só acessar lá e participar sempre aqui desse bate-papo, interagir aqui conosco sempre no programa. Hoje, com a presença do requisitado secretário de Educação, né, Ciências e Tecnologia de Campos, exatamente isso, nessa ordem aí. O professor Marcelo Feres, que nos honra aqui com sua presença. Professor, muito obrigado, bom dia, seja bem-vindo aí mais uma vez, eu acho que é a terceira, né? Depois você comenta aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, professor. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Arnaldo. Mais uma vez é um prazer, né, estar participando com vocês aí desse programa que é de altíssima audiência, né, e principalmente nesse nosso modelo moderno, né, que a audiência vai pelo rádio, vai por todas as ondas, vai pela internet. De fato, a gente esteve junto em fevereiro, então estamos há mais ou menos 2 meses aí do nosso último encontro, e dar as boas-vindas também aí aos nossos ouvintes, né, e participantes aí. Estou aqui com o objetivo de ajudar a esclarecer, porque eu sei que a educação tem avançado, mas ainda tem muito para avançar, e estou à disposição. Espero que a gente tenha um programa aí bastante útil para a audiência. Vamos começar então dando continuidade ao bloco anterior, falando sobre a vacinação. Professor, eu não falei especificamente sobre educação, gostaria que você falasse para a gente como vai acontecer a vacinação dos professores que começam, ou dos profissionais da educação. É isso que precisa distinguir também, se são só professores ou são todos os profissionais que atuam nas escolas, que começa essa vacinação que começa hoje. Exato, Arnaldo. Nós vamos começar o processo de vacinação para associar a vacina ao retorno das crianças e profissionais da educação à escola. Então, esse é um modelo diferenciado que Campos optou, né? Significa dizer que as escolas estão paradas aí em termos de atividades presenciais, embora as aulas remotas estejam em funcionamento, tanto em escolas públicas quanto privadas, mas nós ficamos aí 14 meses sem que as crianças pudessem frequentar, e já foi bastante debatido os impactos que isso traz. E aí, com a variante que nós tivemos ganhando muita força, né, em todo o Brasil, em Campos não foi diferente, a gente planejou o início do ensino híbrido para março e tivemos que refugar, tivemos que retornar à estaca zero porque não havia segurança. E agora a gente volta com um modelo mais seguro, estamos chamando de ensino híbrido seguro, porque estamos vacinando previamente, quer dizer, começaremos a partir de hoje um processo de vacinação com 27 profissionais da educação, sendo 20 professores, para que a escola esteja segura, desde a entrada, passando pelo porteiro, os demais profissionais de apoio, né, da parte pedagógica também, para que a gente tenha segurança para os nossos estudantes, famílias e os nossos profissionais da educação. É uma proposta relativamente original do município de Campos. Agora, hoje começa com a escola. Qual é o planejamento em uma escola? O planejamento é o seguinte: vão ser nas escolas que vão reabrir, e como que acontece o processo de escolha desses profissionais que serão vacinados? Realmente há muitas dúvidas, a gente espera aqui esclarecer algumas delas, né? Mas como é o processo? Nós estamos falando de um plano municipal de ensino híbrido seguro. Então, o ponto de partida é que as escolas devem estar em condições para poder ofertar o ensino híbrido. Essas condições levam em conta, inclusive, um ateste da vigilância sanitária, que faz um checklist verificando as condições e cumprimento de protocolo de biossegurança. A partir daí, nós temos que dividir a relação entre escola pública e privada. No município de Campos, devido ao próprio entendimento que é de base, né, de que há sim uma isonomia de direito das crianças e adolescentes, então a gente precisa levar em conta que os estudantes da escola pública e da escola privada devem ter os mesmos direitos, isso é um princípio. E nesse sentido, a vacina vai alcançar estudantes de escola pública municipal, pública estadual e escolas particulares. Tem especificidades. Por exemplo, no caso da escola pública municipal, que a gente faz a gestão mais direta, nem todas as escolas estão aptas a iniciar no modelo presencial, porque ainda há reformas a serem feitas, manutenções diversas a serem feitas. Então, nós vamos começando paulatinamente. No primeiro momento, com 10 escolas. Da mesma forma, as escolas estaduais, embora não estejam na situação que a gente está, sob o ponto de vista de estrutura física, mas também trabalharão com 10 unidades nesse primeiro momento. E as escolas particulares começaremos também com os outros 50%, ou seja, 20 escolas. Portanto, 40 escolas vão iniciar o funcionamento, sendo 20 públicas e 20 privadas.
E no caso de haver mais escolas do que a gente vai começar nesse primeiro momento, por exemplo, no caso da rede privada, há de se fazer um processo seletivo, transparente, e que possa fazer com que todas as escolas que estejam aptas possam participar. Esse processo a gente vai fazer mediante uma seleção. A gente tem uma reunião, inclusive, logo em seguida dessa nossa agenda aqui, com representantes de escolas particulares, também online, para justamente destacar detalhadamente como esse processo vai se dar, e a gente espera que isso seja basicamente um processo paulatino. A gente vai fazendo uma espécie de sorteio e logo na sequência, na semana seguinte, com mais doses, a gente vai também ampliando o número de escolas. Só para ficar claro, qual é o número de escolas públicas e qual que é o de privadas? Serão 40 no total, 20 públicas e 20 privadas, neste primeiro momento de vacinação. Estamos começando hoje com uma ação que não vamos conseguir certamente vacinar todos os profissionais dessas escolas. E aí, só para complementar, são 27 profissionais de educação vacinados em cada escola, independente se a escola tem 1.500, 2.000 alunos ou se ela tiver apenas 150 alunos. E qual é o critério? Você poderia falar para a gente quais são as escolas da rede municipal e qual o critério que foi adotado para a escolha das escolas e para a escolha dos profissionais dessas escolas que serão vacinados? Então, com relação à questão dos critérios da escola, vai variar, volto a dizer, por rede. Eu posso falar, por exemplo, da rede municipal, que aí é uma particularidade nossa. Nós temos uma rede muito grande, né, 234 unidades, incluindo aí creches e escolas, e aí, nesse sentido, a ideia é que a gente possa começar sempre pelas escolas que estão em melhor condição. E, na verdade, essa condição está sendo construída, né? As escolas já não estão previamente prontas, porque a gente ainda está avançando, e isso não vai na velocidade que certamente a população gostaria, mas está avançando em termos de manutenções. Então, nós temos 10 escolas e, no caso das escolas particulares, esse processo também passou por toda a questão de vigilância sanitária. Então, o processo não é distinto, são similares, porém a escolha que é distinta. No caso da rede pública municipal, cabe ao secretário conversando com os diretores. No caso da rede pública estadual, a Secretaria Estadual de Educação vai fazendo essa seleção e o critério é próprio. E os profissionais? Aí é uma decisão da direção da escola que faz um mapeamento dizendo, olha, esse profissional, ainda que seja de apoio da escola, limpeza, portaria, é o que vai dar a sustentação que nós estamos chamando de linha de frente da escola. Secretário, agora sim, vamos lá, vamos ver se eu estou entendendo bem aqui, poder a gente prosseguir. São 20 escolas públicas, sendo 10 municipais e 10 estaduais, é isso? Exatamente. Agora, você falou lá logo no começo que precisa dar o princípio da isonomia, da igualdade à escola pública e escola privada. A escola pública deve voltar somente com a educação infantil, pelo menos é o que eu tinha de informação a priori e gostaria que você esclarecesse. As privadas também, ou já vão poder retomar com o ensino fundamental, 1 e 2 e também ensino médio? Nós fizemos um planejamento em fevereiro para o início em março, que levava em conta justamente esse avanço escalonado. Então, certamente começando, naquela ocasião falávamos iniciar pelo ensino infantil e avançar para o ensino fundamental. Agora a gente vai fazer isso, mas com outro propósito. De fato, esse início é com o ensino infantil, mas não significa dizer que não poderá haver o ensino fundamental logo 2 semanas depois. O que ocorre? A gente pretende iniciar com turmas com número controlado, então serão 5 alunos por turma, já conversado com as escolas, de modo que a gente acompanhe essas 2 primeiras semanas no ensino infantil para verificar essa readaptação dos profissionais e dos estudantes na escola, para a escola volta a ter vida depois de 1 ano e 2 meses, são 14 meses sem aula. Aí é prudência. Porém, dos 27 profissionais, que são 20 professores, a escola pode optar por vacinar, por exemplo, 5, 10 profissionais da educação infantil, professores da educação infantil, e outros 10 profissionais da escola, da parte de ensino fundamental. Então, isso é flexível, mas as 2 primeiras semanas nós vamos monitorar, e aí estou falando da própria Secretaria de Educação e dos órgãos de saúde e segurança, de modo que a gente tenha garantia de que realmente o que a gente está propondo de ensino híbrido seguro está acontecendo. As crianças vão retomando o hábito do estudo e a gente vai ampliando com isso. Então, veja, temos que pensar em 2 calendários. O calendário da vacinação dos profissionais e o calendário da abertura da escola. Isso não se dá no mesmo dia.
O profissional se vacina, tem aí um período que é próprio do tipo de vacina que vier a tomar, para que ele possa estar imunizado e aí sim retomando a escola e de acordo com a estratégia da escola. As 2 primeiras semanas de aula em campus, que acontecerão no mês de junho, necessariamente serão com educação infantil. A partir da 3ª semana, isso começa a se tornar também, a palavra fica bem sobrecarregada, mas fica híbrido, com educação infantil e fundamental. Agora já não vai ter essa restrição. E quando a gente fala de 10 escolas, é o primeiro passo, mas o processo de vacinação vai continuar e mais escolas vão entrando semanalmente. A gente tem segurança isso trabalhando em parceria com a Secretaria de Saúde. O senhor teria relação das 10 escolas? Tem um ouvinte, a Stephanie Souza, está perguntando muito que se já tem essas 10 primeiras escolas que serão abertas? Tenho sim. Me dê um minutinho que eu consulto aqui da minha memória externa e já passo. A gente avança e na sequência eu já informo. Tá, então vocês. Eu vou com outra pergunta com relação à vacinação. Você mesmo falou sobre o intervalo próprio de cada imunizante. Para a gente falar numa realidade de campus voltar em junho, nessa primeira escola que vai ser vacinada hoje, os profissionais serão vacinados hoje, para falar início de junho é Coronavac. Nenhum outro imunizante tem um intervalo entre doses para possibilitar a retomada em junho. Já está definido que vai ser Coronavac, que vai ser aplicado nos profissionais de educação? Algumas informações nesse sentido, elas são próprias da Secretaria de Saúde. Eu não fico muito à vontade de afirmar isso taxativamente, porque é uma decisão que compete a outra pasta. Mas o que eu posso informar, não como especialista, porque não sou, mas no que diz respeito à questão das vacinas, é que há estratégia diferente para tipos de vacina diferentes. Por exemplo, há reportagens falando do impacto na imunizante, por exemplo, né, da vacina AstraZeneca, que na primeira dose alcança mais de 70% de eficácia. E uma segunda dose, que pode acontecer em até 3 meses, avança em torno de 5% a mais. Então, você vai ter em torno de 76% com a primeira dose, após aí um período de imunização, e na segunda dose vai alcançar 81%. Então, as vacinas têm regramentos próprios e certamente qualquer decisão nesse sentido, é claro que é de responsabilidade, né, da Secretaria de Saúde. Aí nós temos na pessoa do Dr. Chave, alguém que trabalha muito conosco, um profissional muito competente, nos ajuda bastante nesse planejamento do ensino híbrido. Então, essa decisão será feita mediante critérios técnicos científicos em função da vacina, mas com segurança para os profissionais. Agora, deixa eu só ver se eu entendi, poder a gente avançar. Quando a Prefeitura fala com o Ministério Público na reunião que vai voltar com o profissional vacinado, a garantia é da primeira dose, não só após as 2? A garantia é que o profissional esteja seguro. Essa questão de 1 dose ou 2 doses, eu não vou poder aqui garantir se é com 1 ou com 2. Se dependendo do tipo da vacina for necessário, lembre-se que nós estamos falando do dia de hoje. Mas isso é um processo que vai ser paulatino. Essa realidade de vacina, você até na abertura do programa falava sobre isso, né? Fornecedores diferentes, fabricantes diferentes, regras diferentes. O que não pode se negligenciar é a segurança do profissional vacinado. Há exemplo de que, no caso da AstraZeneca, não fico muito à vontade de falar do assunto, né? Mas por leitura, de maneira informal, posso dizer, com base em leitura, que aponta-se para 21 dias como o tempo, né, mínimo para a imunização, chegando a 76%, que me parece superar o índice da Coronavac, por exemplo. Mas esse é um assunto que, de fato, eu não fico à vontade de aprofundar, porque eu não tenho conhecimento técnico-científico suficiente. Se quiser, eu posso passar a lista agora, para poder não ficar para depois essa resposta. Por favor, vamos ver quais são as 10 escolas, e aí depois eu vou aproveitar uma pergunta de uma ouvinte que passou aqui, tem muitos comentários, e eu não estou achando para dar o crédito a ela. Mas ela perguntava, Larissa Gonçalves, esse critério de 5 crianças por turma foi definido também para a rede particular? Ou não depende do espaço de cada escola e sala o número de alunos? Perfeito, respondo isso na sequência. Só para registro, então, falando das escolas públicas municipais, nós temos a Escola Municipal Branca Peçanha Ferreira, que é a escola que estaremos fazendo já a primeira ação, hoje com a participação, inclusive, do prefeito, né, agora às 10 da manhã, né, a Escola Custódio Siqueira, Escola Doutor Getúlio Vargas, Escola Frederico Paes Barbosa, Escola Prisco de Almeida, CIEP Wilson Batista, né, a creche Parque Imperial, a creche João Perdecene Neto e a creche João Siqueira dos Santos e também a creche da Penha. Então, são essas as unidades que inicialmente vão começar, né, no processo de vacinação e posteriormente abrir suas portas. Mas esse processo ele vai continuar, né, avançando.
A outra pergunta sobre a questão dos 5, por que 5? Na verdade não é um número fixo, é até 5, porque há um protocolo de biossegurança previamente que as escolas precisam estar de acordo. Mas 5 é o número máximo no primeiro momento, e a razão é simples. Nós estamos prevendo até 20 professores na escola, o que significa dizer que o ensino híbrido ele começa com cada professor, se são 20, cada professor pode ter uma turma de até 5 alunos, são 100 alunos na escola por dia, né? E aí, se houver um ensino híbrido com alternativa de dia, o aluno vai na segunda-feira, o outro vai na terça, você pode ter 100 alunos na segunda, 100 alunos na terça-feira. Então, pode parecer de partir de um número muito pequeno, mas vai depender do tamanho da escola, do número de turmas que a escola possui. É um aprendizado que todos nós vamos ter que fazer, mas foi bem pensado nesse sentido, tá? E depois das 2 semanas, dessa readaptação, esse número tende a crescer, porque haverá mais segurança por parte da sociedade, dos pais e dos profissionais de educação. Você falou, eu tenho 2 perguntas a partir da sua resposta. A primeira é, voltando à pergunta da ouvinte, essa regra é a mesma para escolas particulares? Sim. Certo. Agora, com relação a você falou aí, a segurança dos alunos e a confiança também, não foi esse termo, mas é do que deu para entender, a confiança dos pais. O retorno não é obrigatório, né? São os pais que decidem, é isso? Exatamente. É claro que, se falarmos hoje, depois dessa variante de P1 que nos deixou na situação crítica, né, o município, e que ainda a situação não é nada confortável, sabemos disso. Seguramente o índice, ainda que se pudesse ter mais alunos na escola, muito provavelmente os pais estariam muito mais cuidadosos, receosos, porque embora a criança tipicamente, né, fala-se que não tenha um grande grau de influência do ponto de vista de risco de vida, mas para os pais ela é um agente transmissor. Então a opção é de fazer isso inicialmente com bastante cuidado e acreditamos que vai trazer mais segurança sim e confiança, como você bem coloca, por parte dos pais. Então é um processo de retomada sem regressar. Certo, mas assim, e como que o aluno vai acompanhar? Porque vamos aqui fazer uma contextualização também. Campos, ao que me parece, e aí eu quero ouvir a sua análise, não conseguiu, como municípios menores, dar sequência no ano letivo no sistema online, né? Seja ele por WhatsApp, seja ele por qualquer sistema de comunicação, ou a aula videoconferência como nós estamos fazendo, devido a toda a particularidade da cidade, né? Que a gente sabe, a cidade extensa, locais que a internet nem chega, enfim, tem várias pessoas que não têm nem acesso a esse serviço de internet, então não conseguiu dar sequência. Nesse modelo híbrido, quem não conseguir acompanhar em casa, não vai dar uma defasagem aí? Como que vocês estão pensando nisso na visão do aluno? Como que o aluno vai conseguir acompanhar na mesma intensidade do aluno que está na sala de aula, dos 5 que estão na sala de aula? Essa é uma pergunta bastante importante. Eu vou destacar aqui a resposta em relação à rede municipal, uma vez que a gente faz a gestão direta, mas a rede estadual tem estratégia própria e, claro, as escolas particulares também. Mas vamos falar então da rede municipal, que é o desafio maior pelo número de alunos, né? Nós temos cerca de 55 mil estudantes na rede, não é um número pequeno, com 234 unidades. Como que isso está pensado? Primeiro, é preciso constatar, sim, que a dificuldade de conectividade é gigantesca, não é uma particularidade de campus. Então, temos que segmentar os públicos e criar estratégias próprias para poder alcançar todos os estudantes. De partida, o que nós fizemos a partir de fevereiro? Nós lançamos um portal e por esse portal, mensalmente, o material didático é planejado e disponibilizado para que toda a rede municipal tenha acesso. Aqueles alunos que não conseguem ter acesso, por exemplo, por internet, WhatsApp, eles têm o acesso via a impressão física do material, mas o material é o mesmo. Os professores têm o material e uma referência de conteúdo para dar ritmo à rede. E muitas das nossas escolas, talvez seja surpresa para alguns, estabeleceram um método de ensino por meio do WhatsApp, com grupos de WhatsApp que são abertos e fechados apenas no horário da aula. Eu tenho exemplos assim, de participações muito ricas. Então, assim, temos que agora ter esse cuidado de destacar quem está com conectividade, ainda que mínima, e quem está completamente fora. Esse é um desafio, um grande desafio. O que o município está procurando fazer é também resolver a questão da conectividade
conectividade para quem está excluído digitalmente? Essa resposta ainda não temos, ou seja, não é possível a gente já garantir. Então, teremos que continuar com o físico no modelo híbrido. Isso até ajuda, porque essas crianças sem conectividade devem ser priorizadas em termos de acesso à escola. É isso que nós vamos procurar fazer. E, paralelamente, no caso da rede municipal, precisamos ter um projeto complementar, que nós estamos chamando de Estação Educação. Ou seja, a transmissão de aulas de todas as séries diariamente no modelo digital. Então, significa dizer que o aluno vai para a escola na segunda-feira e na terça ele continua tendo aula digitalmente. Tá? Esse é o modelo, depois eu posso falar mais se houver tempo, sobre o projeto Estação Educação, que é a transmissão contínua de aula com solução própria de professores da própria rede. Tá, mas como que o aluno na ponta vai receber esse dado, se a gente está falando justamente desse problema, de ele não ter acesso? E aí eu aproveito para encaixar uma outra pergunta. Você mesmo falou aí, Marcelo, que existem as apostilas que ficam disponíveis. Quem oferece essas apostilas? É o município ou são os próprios pais que têm que arcar com esses custos? Quem não deve arcar com esses custos são os pais. É o município desdobrado da seguinte forma: escolas possuem impressoras e o município, num primeiro momento, estava com dificuldade de fazer uma aquisição dessas apostilas, o que foi resolvido, né? Então, atualmente existe um fluxo onde muitas escolas já têm, seja papel, seja o toner, a impressora funcionando e faz o processo de impressão, e outras tantas solicitam por e-mail e há lotes de impressão acontecendo e sendo devolvidas às escolas. Isso demorou a acontecer. Em alguns casos, ficamos cientes de que alguns professores, até na intenção de ajudar, pediu a alguns pais que tentassem imprimir, mas não é essa a orientação da Secretaria. A responsabilidade é nossa de fazer o material chegar aos estudantes. Tá, e voltando a outra questão que eu falei sobre a sua resposta, você falou de aulas contínuas em plataforma digital. Como fazer com que o aluno tenha esse acesso? Eu vou usar exemplos. São João da Barra distribuiu uma demanda extremamente menor. Estou aqui comparando as demandas dos dois municípios. A rede de campus é gigantesca em relação à rede de São João da Barra, mas distribuiu tablets e chip de acesso à internet. A UENF fez isso também com alunos em vulnerabilidade, numa escala bem menor do que a de São João da Barra. Há possibilidade disso também em campus? Possibilidade, sim. Situação concreta ainda não temos. Eu posso explicar por quê. O primeiro passo que a gente começou a buscar é justamente o chip para os estudantes, né? De modo que eles possam ter acesso à internet, principalmente de modo controlado, ou seja, para poder estar acessando essas aulas. Essa é uma ação em curso, né? Ela não está vencida, mas ela precisa ser tratada com a especificidade do município. Por exemplo, fazer um processo licitatório para a aquisição de chips de uma determinada operadora em campus não atende. A primeira coisa que a gente começou a fazer foi justamente levantar das diversas escolas ao longo de toda a extensão territorial do município qual operador atende a todos. Isso não acontece. Você tem lugares no município que não são atendidos pela mesma operadora. Isso é um complicador, porque você de qualquer jeito não consegue atender. E tem uma outra questão, que muitas das vezes as próprias operadoras não estão muito interessadas em fazer esse tipo de atendimento. Então, o que a gente está procurando fazer é uma questão mais técnica, mas é buscar algum registro de preço, né, que é a ata de registro de preço, que isso acelera o processo. Estamos avaliando possibilidades para que a gente tenha a condição, que agora que nós começamos o ano letivo, é importante destacar, o ano letivo do ano escolar, do ponto de vista de 2021, começou no mês de maio. Então, nós estamos muito pressionados para poder resolver esse problema. No primeiro momento, a gente estava finalizando o ano de 2020 até 30 de abril. Marcelo, vou registrar aqui com você, porque depois que a gente falou sobre o assunto, vários comentários aqui, tem da Tia Sônia Monteiro, da Fernanda Cristina, entre outros, falando sobre essa questão da impressão de apostila, seja porque as escolas não têm papel ou toner, ou seja porque tiveram que pagar enquanto pais de alunos. Então, eu acho que pais de alunos, acho que tem algum ruído de comunicação aí com relação a isso do que chega à secretaria. Porque as escolas não estão conseguindo suprir essa demanda, Marcelo. Eu posso esclarecer, isso de fato aconteceu, mas eu solicito que esses pais façam contato com a escola ou com os diretores de escola, porque isso não está acontecendo mais. Nós temos recebido demandas contínuas. Então, se essa informação, é importante só verificar se ela é recente, vamos considerar assim, desse mês, por exemplo, hoje é dia 20, né? Ou se isso é coisa de fevereiro, março, porque de fato estava acontecendo.
Ok. Tem uma pergunta aqui falando sobre. Eu perguntei sobre a questão do aluno, né? Do aluno ter acesso. Agora, e o profissional de ter acesso à internet, para deixar mais claro? E o profissional da educação? Porque o profissional da educação está arcando com uma despesa maior. Isso aqui que a gente está fazendo de videoconferência não é uma realidade do professor, ele teve que se adaptar também. E o uso de dados móveis é um problema. Hoje mesmo, antes da gente começar o programa, eu tive que trocar aqui de conexão, que a gente sabe que falha bastante. Campos não tem um serviço de excelência na internet, pelo menos de internet móvel, falando que de internet móvel. Agora, o professor teve que se adaptar e, às vezes, mudar seu plano. A prefeitura, de alguma forma, pode auxiliar com material, pode auxiliar com o próprio acesso à internet a esse professor. Como que fica a realidade para o professor nesse modelo híbrido que vai ser implantado agora? Essa é mais uma constatação também que alcançou a totalidade dos profissionais da educação e a totalidade dos profissionais de maneira geral, para que possam atuar de forma não presencial ou no modelo remoto. No meu entendimento, isso acaba sendo uma realidade que não tende a não retroceder mais no seu sentido absoluto. Para os nossos profissionais da educação, a gente sabe que uma parcela tem dificuldade, seja no sentido material de adquirir, outra parcela tem dificuldade tecnológica, propriamente dita, porque isso não era uma condição para ser professor. A mudança da lei da regência, ela traz essa questão como uma condição a partir de agora, porque é importante a gente lembrar que houve uma interrupção do pagamento da regência, né, que é da ordem de 20% do salário do professor que está em atividade docente, né, e que foi interrompido. Então o professor não tinha essa rentabilidade, isso ainda prejudicava mais. Não que os 20% resolva o problema, ou que tem que ser destinado a isso, mas na prática, a questão do uso da internet, ela não é uma especificidade só para o trabalho, né? Ela acabou se tornando algo social nos dias de hoje. E o que a gente pode e irá fazer agora a partir do processo de vacinação é que nós já trabalhamos a melhoria da infraestrutura de internet de todas as escolas. Algumas escolas vão dizer, mas a minha não funciona ainda, mas hoje a gente monitora e corrige problemas que possam haver. Então os professores que não quiserem fazer uso da sua estrutura própria, nós temos laboratórios na maior parte das escolas, e onde não houver, nós vamos construir também meios para que o professor possa fazer esse tipo de atividade utilizando a estrutura da escola, porque é legítimo, mas é precedido da vacinação. Seria até minha próxima pergunta. Nogueira está com uma aí para fazer, já vou abrir espaço, Nogueira. Fica à vontade, fica à vontade. Tem um comentário aqui a Magda Tereza Reis Ribeiro Nogueira fala o seguinte: até a internet das escolas não existe, né? Então, é um problema, mas a prefeitura está tentando solucionar, Marcelo. Essas 10 escolas que vocês selecionaram como as primeiras que vão funcionar, têm acesso à internet? Sim. O que ocorre? Nós temos um contrato, é importante ser mais técnico nesse sentido, para poder entender por que a comunicação não chega, né? A imagem de que a internet não funciona é verdadeira para um usuário final. Você liga o computador e não consegue conectar uma internet Wi-Fi, a internet não funciona. Agora, nós conversamos, existe um contrato que já vinha funcionando, acertamos detalhes sobre isso. Hoje, os nossos técnicos da Secretaria estão visitando as diversas escolas da rede municipal e, com isso, identificando qual é o real problema. Porque você pode ter uma situação em que um rio passa na frente da sua casa e você não consegue ter acesso a essa água porque não tem um cano funcionando ou o cano está furado. Isso não é o mesmo que não ter água, mas a água de fato não está chegando. Então, há problema de toda a natureza. Infelizmente, é um processo que a gente vem construindo a solução paulatinamente, porque a gente está há pouco tempo, né? A gente não quer ficar lembrando isso, mas são muitos problemas de muitas dimensões. A internet é um compromisso. A escola que não tiver internet pode nos cobrar diretamente na secretaria, os diretores, porque é assim que nós estamos trabalhando e resolvendo os problemas. Essa realidade não vai existir mais, porque a gente está monitorando com uma fiscalização muito próxima da empresa prestadora de serviço. Não dá para negligenciar num momento que você precisa cada vez mais da internet. Ok, Nogueira, por favor. Me parece que houve pelo que você está apresentando aí, Marcelo, houve uma mudança de maio para cá, né? Até você falava que no começo houve problema com toner, com papel. Agora você fala sobre o aperto aí na fiscalização quanto à internet. O que de fato mudou? Deixa eu te fazer logo esse resumão dessa pergunta, que eu vou colocar 3 assuntos. Você falou sobre a regência, e aí tem uma discussão muito forte, porque em 2017, quando foi criada a lei, a Rosinha publicou no Diário Oficial e no mesmo mês pagou a regência. E aí surge a pergunta, por que a secretaria agora
não paga no mesmo mês trabalhado, que foi no caso abril, não é? Isso. E aí só vai sair agora em junho, conforme a informação da própria secretaria. Né? Sendo assim, passa a valer em 1º de abril, com pagamento referente ao mês de abril é feito em maio. Ou seja, a regência do mês de abril será paga em junho. Então, esse é um detalhe. Tem essa mudança que o senhor falou que fez agora no contexto geral para maio, a regência, por que não foi paga em abril? E tem uma terceira pergunta que aí fecha. Acho que uma coisa está pertinente à outra, que é o dinheiro aí. A gratificação do professor de 1º ano também não está saindo. Volta a sair a partir de agora? Bom, vamos lá. A mudança é fato, né? Nós estamos falando de um governo novo, um governo que não é continuidade, e naturalmente a nova equipe, e não nova apenas no âmbito da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, mas também das demais secretarias. E nós estamos falando de poder público municipal. Idealmente, deveria acontecer como uma passagem de bastão. Você inicia o ano, aí vai lá no estoque e verifica, já tem os materiais, já tem a licitação da merenda está pronta, você tem kit de alimentação para entregar, é só dar continuidade, como o exemplo que eu dei da internet. Já tinha um contrato, a gente avaliou o contrato, porque houve um decreto chamado decreto número 6, né, do prefeito, que tornou obrigatório que todas as secretarias fizessem uma revisão contratual de todas aquilo que estava sendo assumido vindo da gestão anterior. Isso é dever de ofício, é necessário que se estude isso. E esse decreto nós tivemos aí 60 dias, janeiro e fevereiro, para avaliar. Então, não é simplesmente a gente chegar e começar a dar solução. A gente primeiro precisa entender como é que funciona a casa, organizar e, particularmente, causado pela pandemia e, eventualmente, outros fatores de gestão, a situação não foi de pouco trabalho. Você chegar, assumir uma secretaria, eu costumo dizer muitas das vezes aqui com os colegas internamente, que para algumas coisas a gente se sente ainda na década de 90 dentro da secretaria. Então há muito que avançar na nossa realidade de hoje. Minha impressão é que a gente já teve mais avanços e teve também retrocesso na educação, o que não é esperado, mas é constatado. Então o que ocorre na prática? Os primeiros meses de janeiro e fevereiro, a gente tinha que colocar a educação para andar, porque infelizmente não havia um portal que a gente pudesse se beneficiar, então tivemos que construir materiais didáticos sendo preparados. Então, um conjunto de coisas pensando no estudante e outro conjunto de coisas da mesma dimensão pensando em organizar a casa. E organizar uma casa, quando você chega e ela não está bem organizada, você gasta muito mais tempo. Então, meses de janeiro e fevereiro foram muito duros para toda a equipe. E no meio de uma pandemia que você não consegue nem interagir com todos os profissionais, isso se torna ainda mais complexo. Vencido isso, pelo menos de aterrissagem da equipe, por assim dizer, aí nós entramos numa outra etapa, né? Na etapa de verificar o que é mais urgente, conversando com as escolas e tal. E desse diálogo nós começamos a também mapear as prioridades. Daí entra uma nova etapa, a etapa de aquisição. Hoje nós temos, por exemplo, um contrato, ainda que de maneira emergencial, uma dispensa de licitação, conforme a legislação prevê, para fazer a impressão de apostilas. Então isso não deu para fazer em janeiro e fevereiro, até porque em janeiro estávamos em férias. O mesmo vale para a regência, que uma coisa está vinculada à outra. Em janeiro nós não fizemos nada, mas no primeiro dia do ano de 2021, para continuar o ano 2020, ao identificarmos que não tinha regência para os professores, a primeira ação do prefeito foi justamente dizer, não, tem que retomar a regência, porque não é justo os professores, porque meio que desmobilizou a educação. O professor não está na sala de aula presencial porque não pode, e aí teve um corte salarial, embora tivesse responsável pela turma. Então, assim, não nos cabe aqui ficar fazendo esse tipo de análise, nossa proposta é olhar para frente, mas é preciso que se tenha um pouquinho de sensibilidade, assim, de considerar com empatia qual é a dificuldade. Eu poderia fazer uma analogia como professor, que é o seguinte: imagina você pegar um caminhão, que é a educação, numa ladeira, que é a pandemia, assumir a direção dela ou do caminhão e dizer assim, agora pisa fundo, pisa no acelerador. Se você fizer isso, você vai estourar a estrutura. Eu não sou mecânico, mas dá para entender o básico, né? Você vai estourar o motor, você tem que começar a rodar devagar. E se o pneu estiver furado, dá para começar a andar, você vai parar lá na frente. Então o primeiro passo é revisar, verificar se o pneu está bom, verificar se está vazando alguma coisa, tem óleo vazando. Se tiver, corrigir, aí começar em primeira marcha. Eu acho que é assim que a gente está. Deveríamos ter no nosso planejamento inicial, até abril, a gente conseguiria chegar no nível melhor. Penso agora que vamos chegar nesse nível até junho, porque temos aí o kit para vir, só antecipando alguns tópicos, o kit de alimentação, que no nosso conceito precisa ser o mais rápido possível.
mas é possível com a segurança que é preciso. Da mesma maneira, manutenção de escola, que é um tópico que, se vocês quiserem perguntar depois, eu posso esclarecer também. Né? E aí dizer, por que a regência do mês de abril vai ser paga no mês de junho? É importante entender também como é que funciona a folha de pagamento. Eu não tenho condição de comparar isso em relação ao passado. Posso dizer como é que hoje, em parceria com a Secretaria de Administração, isso é entendido. A folha de pagamento é feita mediante frequência do profissional. E a folha de pagamento do mês de abril, ela vai ser paga em junho. Então, não se trata de pagar a regência em junho, se trata de considerar a regência na folha de pagamento do mês equivalente. Então, a frequência do mês de abril, né, ela de fato vai ser paga e, portanto, entra aí o pagamento da regência. Isso é uma questão meramente administrativa, não foi, eu sei que em algum momento isso gerou dúvida dos professores, mas não foi em momento nenhum como forma de deixar de pagar, mas pelo contrário, é por uma questão administrativa apenas. Então vamos lá, só recapitular aqui, Arnaldo, desculpa. Sim. Foi 2013 o projeto, a Lei da Rosinha, criado no mês de, só conferir aqui, o mês que foi criado e o mês que foi pago, mas foi o ano de 2013 e aí gerou essa demanda agora naturalmente para você. Foi cortado, né, no período do prefeito Rafael, né, e ela foi criada aqui em 2013, assinada em setembro e paga em outubro, logo no mês seguinte, né? Então, por isso essa demanda agora natural para você. E vem então o acumulado ou não? É só o período mesmo fechado do mês? E sobre a gratificação do professor de primeiro ano? Tá. Eu entendo o seguinte. Primeiro que, se a gente está discutindo o mês que foi pago ou não foi pago, assim, dentro da expectativa, acho que tem um ponto positivo aí, né? A gente tem que discutir, no sentido de que ao longo do período de 2020 a gente ficou sem poder sequer discutir o mês de pagamento da regência, né? Só que essa questão é uma questão que não diz respeito diretamente à educação, porque a questão do pagamento da folha, o papel da educação é sinalizar sobre frequência. Eu não teria como, e essa é uma responsabilidade aqui do Recursos Humanos da Secretaria, não teria como mandar a frequência do mês de abril, que vai até o dia 30, quando, na verdade, a gente fecha esses dados para que possam ser processados e pagos no dia 15. Né? A gente começa fechando a folha em termos de frequência no dia 15 de abril. Então, é só uma questão de mal entendido. Não há essa situação de prejuízo. Mas eu acho que esse assunto vai ser superado na medida que se entra em regime. Essa dúvida que você coloca sobre o modelo inicial, eu confesso que, pelo prazo, acho que falando de 8 anos atrás, é difícil fazer essa conexão, eu não tenho acesso a esses dados. Quanto ao primeiro ano, na verdade é o seguinte, é basicamente a lei da regência, né? Então, a lei da regência, ela propõe um conjunto de regras. E se o primeiro ano, e aí eu estou falando primeiro, segundo, não importa, estou falando a regra geral, se não é possível que haja a aula, então não é possível que haja a regência, é um princípio da lei. Essa resposta, Nogueira e Marcelo, ela acaba até confundindo mais ainda, subindo aqui um monte de comentário nesse sentido, porque o pessoal está querendo, falando o seguinte, Marcelo, então quer dizer que a folha ela é referente a 2 meses atrás, como se o salário estivesse em atraso. Eu entendo o que você está falando, porque eu também sou profissional da educação, já passei por diversos setores, inclusive já fui responsável por mandar a folha de ponta, eu sei como que acontece, não aqui em Campos. Isso quando eu fiz estágio, né, não era estágio, era um programa de bolsa de estudo, eu era estudante do ensino médio. Então o que acontece? Você fecha o ponto dia 15 e manda para adiantar a folha e receber no início do mês. Mas no contra-cheque vem o mês trabalhado. Por exemplo, quem recebeu em maio vai pegar o contra-cheque e vai vir um contra-cheque de abril. Não seria por isso, então, essa dúvida de por que a regência não veio, já que o contra-cheque diz que é de abril? Arnaldo, eu te agradeço, acho que é bem possível. É a primeira vez que eu ouço essa questão da evidência que causa confusão. Eu penso que dá para a gente esclarecer isso de forma melhor, claro, não aqui, mas eu posso conversar com o secretário de administração para ver como é que a gente torna isso uma informação mais precisa, né, para os nossos profissionais que estão afetados por isso, sem nenhum problema. Eu acho que agora entra em regime, mas a gente não vai deixar de esclarecer isso não. Posso solicitar esse tipo de apoio e tenho certeza que a Secretaria de Administração consegue sinalizar o motivo pelo qual a regência tem essa particularidade. Vamos lá. Não, só, desculpa, a denominação do mês é importante,
que aí tira essa dúvida ou confusão, como o Arnaldo colocou bem. Por isso que eu evito falar de assuntos que eu não domino, eu sempre coloco ressalvas, porque a gente quer ajudar e corre o risco de fazer confusão. Mas a dúvida não surgiu hoje no programa em si, né, Arnaldo? A coisa já vem se, assim, como eu disse, a referência do ano de 2013 é porque foi publicado e logo foi pago, e não aconteceu dessa vez, só isso, a única conexão que eu fiz. Agora, sobre a gratificação, você falou, é o mesmo sistema da regência. Mesma coisa. É a lei da regência. A regra é a atividade. Esse é o princípio. A gente não vai reestruturar a lei e não cumpri-la. Se tem especificidade, ela vai ter impacto, naturalmente. Nogueira, são 8h07, né? A gente precisa fazer um intervalo e tem alguns assuntos aqui que a gente não pode deixar de falar, só para a gente pontuar aqui, que essa questão da sessão dos professores de creche para o ensino fundamental, acho que isso é um ponto importantíssimo que a gente pode começar o próximo bloco, Marcelo. Perfeito. Tem também aqui pedido tem pergunta aqui do Anderson Manhães, previsão de pagamento das férias dos demais profissionais, né? Tem férias, tem concurso de 2014, já vamos adiantando aí um pouco algumas coisas. Isso. Tratar no próximo bloco. Bom, são 8h08, nós vamos a um breve intervalo, você, por favor, continue aí ligado aqui na Folha FM, interagindo aí conosco aí no Face também, tirando suas dúvidas, esclarecendo, e a gente vai repassando aqui para o secretário de Educação do município de Campos, Marcelo Feres, que está hoje conosco no Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional.